Já cumprimenta todos que estão presentes aqui nessa noite. Quem nos visita hoje pela primeira vez, a gente queria te conhecer, levanta sua mão. Quem nos visita hoje pela primeira vez, a gente queria te conhecer. Temos ali, irmão lá de Marataízes. Mais alguém nos visita hoje pela primeira vez? Seja muito bem-vindo, fique à vontade no nosso meio e vamos desejar boas-vindas para ele. Vamos lá? Volte sempre. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, todos vocês que nos visitam nessa noite. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 9, no capítulo 6, do verso 9 ao 22. Gênesis, capítulo 6, do 9 ao 22. Diz assim: são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres humanos vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipestre, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura 22 e 20. Seu comprimento será de 30 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca, você, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra e segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isto será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, traga mesmo entendimento ao nosso coração, ó Deus amado, porque, ó Deus Pai querido, o Senhor deixou escrita esta história, Senhor, esses episódios, esse tempo, ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai querido, trazer esta mensagem ao nosso coração, nos dando entendimento, aplicando, Pai querido, em nossas vidas diárias, em nossa casa, em nossa família, Senhor, como é o propósito da Tua palavra tão preciosa, meu Pai. Nós oramos, nós Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Esses dias a gente, pensando, né, na mensagem que deveríamos compartilhar com os irmãos, e Deus tem falado muito ao meu coração sobre famílias, que a gente sempre diz isso aqui, mas é bom frisar, que no passado muitas pessoas passaram dias, semanas, orando, anos, orando e jejuando, intercedendo a Deus para que Deus enviasse famílias para a CBPAS. E hoje nós somos uma igreja família. Hoje nós temos muitas famílias, mas nós entendemos que juntos nos tornamos uma grande família. Nós chamamos a família CBPAS. Nós temos as nossas células espalhadas pela cidade e a gente estreita nossos relacionamentos lá na nossa comunhão semanalmente. Então nós temos o privilégio de desfrutar ali
né, de um momento de oração, de testemunho, palavra, e no final nós temos aquela comunhão gostosa com pão de queijo, com bolo, com suco, cada um leva uma coisa, e a gente tem desfrutado disso na nossa caminhada. E nesse texto que nós acabamos de ler, Deus então olha para a terra e Deus vê que a maldade das pessoas havia se multiplicado por toda a terra, e todo o desígnio do coração do ser humano era mau, como está registrado em Gênesis capítulo 6, do versículo 5. Quando nós olhamos, né, as gerações, poucas gerações, desde Sete, né, o terceiro filho ali de Adão e Eva, e depois da geração dele, muitas pessoas, famílias, né, muitos filhos de Sete, muitos descendentes de Sete, andaram com Deus, uns com, outros não, mas nessa trajetória, nessa genealogia dele, nós vamos ver homens como Enoque. A Bíblia diz que o Senhor o tomou para si, um homem que andava com Deus, ou seja, ele e sua casa tinham essa intimidade com Deus. E Enoque vai gerar Matusalém. Nós sabemos que é o homem que mais viveu nessa terra, um tempo em que o povo vivia muito, as pessoas viviam muitos anos. Ele viveu 969 anos, ou seja, quase 1000 anos esse homem esteve aqui sobre a face da terra. E ele gerou um filho chamado Lameque, que por sua vez gerou Noé. E foi no tempo de Noé, com seus 500 anos, também já, né, com a idade ali, uma caminhada muito boa, né, 500 anos, tinha vivido muito, e tinha percebido como estava a situação daquela época, como as pessoas estavam vivendo naquele tempo. E Deus olha para a terra, e o único que Deus enxerga, a única família que Deus enxerga, que ainda honrava o seu nome, era Noé e a sua casa. E é com ele que Deus então vai fazer uma aliança de preservar a raça humana e também de preservar ali todos os animais, porque Deus havia decidido destruir toda a carne, ou seja, todos os seres que habitavam na terra. Toda a contaminação precisava ser destruída por Deus em sua soberania. Deus entende assim, e esse propósito, esse juízo chegou ali logo nos dias de Noé. E com certeza, né, Noé, quando é chamado por Deus para que ele empreendesse esse grande projeto, logicamente, ele não tinha muita noção da grandiosidade disso. Era um homem comum, como qualquer um de nós. E isso a gente precisa de ter esse entendimento. Deus, né, em todos esses anos, ali começando com Noé, hoje nós somos, não sei, né, em torno de quase 8 e poucos bilhões de seres humanos na Terra. Eles não tinham nem noção do quanto isso, né, quanto Deus faria com que realmente, lá no final, Deus vai pedir que eles pudessem gerar filhos, né, e encher toda a terra. E Deus olha para Noé então e percebe que entre todos era o único íntegro diante daqueles homens, maduro, né, na sua fé, e com ali seus 500 anos. Nós já sabemos que ele é chamado para construir então essa arca de 130 metros de comprimento. Essa igreja deve ter uns 13, você multiplica aí por 10. Você vai ver onde é que vai dar isso. E talvez o dobro de largura que nós temos aqui, e 3 andares. Era uma obra gigantesca para que ele pudesse empreender junto com a sua família, e sem nenhum, né, nós sabemos naquela época, com pouca tecnologia, né, sem nenhum instrumento, guindastes, motosserra, não tinha nada disso. E eles vão fazer isso com uma árvore chamada cipestre, uma árvore bem assim, ela é bem certinha assim, né? E ali eles então fizeram com essa madeira, uma madeira, né, resistente e também mais prática de se trabalhar. E a Bíblia diz que eles ficaram construindo essa arca por 100 anos. 100 anos, Noé e a sua família, vivendo um projeto de Deus, começaram a construir essa arca. Eu fiquei pensando que Deus não deu as medidas, falou dos 3 andares, falou dessa porta, falou da uma janela lá no último andar. Deus falou da largura, do comprimento, falou da madeira, do betume, ou seja, desse material, desse mineral que, como um piche, para tapar ali, né, os buracos de toda a arca, para que não entrasse água. Deus deu todas as dicas, mas eu estava pensando que Deus não deu exatamente os detalhes da arca como Ele fez com o templo. O Senhor deu para eles como se fosse uma planta baixa, né, do que seria feito, mas os detalhes dentro dessa arca, como seria desenvolvido ali,
Porque hoje de manhã, eu até falei, cheguei lá em casa, a Ada ficou me tirando, né? A mulher sábia edifica sua casa, a Ada é minha esposa. E eu cheguei lá em casa hoje, eu estava dizendo que essa arca recebeu muitos animais, inclusive a girafa. E a girafa, com seu pescoço comprido, né? E se um andar tem 3 metros, a girafa tem mais do que isso, seria uma dificuldade. Então Noé talvez ia ter que, né, pensar em alguma forma de acomodar essa girafa dentro da arca. Só uma viagem minha assim. Mas tem um documentário de um cientista que ele diz que provavelmente esses animais eram filhotes. E por isso eles eram menores, comia menor, era mais fácil de acomodá-los. Provavelmente Deus então enviou um casal de filhotes de cada espécie para que pudesse ficar mais fácil a vida de Noé e da sua família. Se bem que Deus não precisa de facilitar nada, porque Deus pode qualquer coisa. Mas talvez para facilitar a vida de Noé um pouco, foi assim que aconteceu. Só que de manhã eu falei que foi girafa. Eu falei que a girafa, né, e tinha o pescoço comprido. Aí cheguei lá em casa, a Ada estava me tirando. Você falou girafa lá, nunca vi girafa ter pescoço comprido. Eu falei, mas meu Deus, na região aqui, quem conhece uma girafa de perto aqui? Uns 3 ali, ó. E uma zebra de perto? Aí. Então eu queria que eu soubesse exatamente. De manhã eu falei zebra. Isso. E agora eu estou falando de girafa. Pescoço comprido. É complicado. Camisa listrada, tudo a ver. Mas, voltando ao texto, né? Aqui, a Bíblia diz que em toda a trajetória de Noé, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, a Bíblia diz que preservou Noé, pregador da justiça. Perseverou Noé, pregador da justiça. Acredita-se que em toda essa história, em todos esses 100 anos, Noé pregou para essa geração que não quis saber, né, que não quis entender aquele propósito de Deus. E hoje nós vivemos, é lógico, são tempos remotos, muito distintos do que nós vivemos hoje, mas olhando para essa história, nós também percebemos, né, que os dias hoje, a grande maioria das pessoas estão dispersas por aí, desatentas a tudo aquilo que Deus tem para fazer. E cabe a nós, como Noé, continuarmos pregando o Evangelho. Eu fiquei pensando, né, e o tema que eu dei para esta mensagem, vou pegar exatamente, é: proteja a sua família. O quanto você está disposto, né, o quanto você está disposto de investir de tempo, de lutar pela sua casa, pela sua família CBPaz, pela sua família Igreja Mundial do Senhor em toda a terra, né, a Igreja do Senhor por toda a terra. O quanto nós estamos dispostos a demonstrar na prática para a família, para a nossa família, a família de Deus, nós irmãos, quanto nós estamos dispostos a confiar em Deus e colocar em prática o projeto que Ele tem para as nossas vidas. É interessante que o salmista vai escrever no Salmo 25, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aqueles que temem ao Senhor, Ele nos dará a conhecer a aliança que Ele tem conosco, através, nós sabemos hoje, do seu Filho Jesus. Quando, né, nós andamos com Deus, Ele fala conosco por meio da sua palavra, e nós sabemos que Ele fala e deixa muito claro para nós os seus planos e os seus projetos. Tem também lá em João capítulo 15, no versículo 14 e 15, trazendo aqui um resumo, a Bíblia diz que os cristãos são mais do que simples servos, eles são amigos de Deus e conhecem os seus planos. Ou seja, nós somos amigos de Deus, devemos ter intimidade com Ele e devemos conhecer os planos dele na nossa vida. Você conhece os planos de Deus para a sua vida, para a vida da sua família? Você sabe o seu papel como marido, como esposa, como filho, como avô? Esses dias eu falava, né, que o Reinaldinho, meu filho, a Amanda, minha nora, né, eles decidiram tirar um pouco do celular das meninas, tirar a tela delas, e então eles estão dedicando muito mais tempo para conviver com elas, ou seja, demanda mais tempo para eles, e tem sido maravilhoso, né? A Clarinha, durante a semana, ela liga lá para casa: vovô, você pode vir aqui em casa contar uma historinha para mim? Aí é claro que vovô vai, né? Vovô faz tudo que netinha pede, vovô faz. Aí eu saio lá de casa e vou para lá contar historinha para ela. Ela fala: você conta 2? Conta 3? Aí eu vou contando. Enquanto vamos ficar lá, eu vou contando histórias. E a gente vai viajando junto ali nas histórias. Que coisa maravilhosa. E hoje de manhã a Mariana, enquanto cantava aqui, a minha filha também, a do meio, né? Ela está grávida e está vindo aí a Maria Antônia. E eu olhava para ela cantando, o Reinaldinho
o Reinaldinho tocando, e lembrava que eu contava história para eles também, há uns anos atrás, quando eram pequenos, e hoje eu mais Reinaldinho, batemos uma bola junto, né, Reinaldinho? Junto ali com o Tatão, o sogro, hoje nós jogamos futebol junto, nós desfrutamos dessa caminhada junta. Eu fiquei pensando o quanto Noé e sua família devem ter desfrutado desse 1 ano e poucos dias que ficaram dentro dessa arca. Eles ficaram 1 ano à deriva ali, naquela arca, junto com aqueles animais. Eu fiquei pensando o quanto eles devem ter, apesar de toda a dificuldade, todo o trabalho, desfrutado daquele momento tão precioso. Queridos, nós como famílias, pais, famílias de Deus nessa terra, nós precisamos de desfrutar da nossa família e empreender os projetos de Deus na nossa vida e da nossa casa juntos. Porque o plano de Deus para Noé e sua família envolvia algumas responsabilidades, e é essas que eu quero compartilhar rapidamente aqui. E só voltando, né, a Clarinha, né, a criança, a sensibilidade, né, como a criança, ela, quando você começa a se envolver com o filho, com o neto, o quanto eles são carinhosos conosco, não é isso? Quando você se dedica muito tempo para os seus filhos, você se torna amigo do seu filho, você se torna, né, íntimo nessa caminhada, né, fazendo o papel de pai e de filho. E há uns anos atrás eu estava com a Clarinha, assim, dando muita atenção para ela, e ela virou, e eu já contei isso aqui, mas ela virou e falou assim: vovô, você tem um nariz tão lindo, né? Aí eu falei: obrigado, filhinha, né? Que eu chego no espelho e fico me olhando assim, né? Nem tanto, mas ela falou, né, que eu tenho, o seu nariz é tão lindo, vovô. Ela ficou olhando assim, toda simpatia, para tentar me agradar, e, né, isso é muito legal. E viver em família, a gente desfruta desses momentos assim. Algumas das responsabilidades que eu queria compartilhar, que a gente pode extrair desse texto, é que o Senhor chama Noé para construir algo grande, junto com a sua família e junto com Deus. Deus então levanta Noé para que ele pudesse então construir essa arca, né, que manteria ele e toda a sua família e todas as espécies de animais que seriam salvas, seguras durante o dilúvio. E Deus então, depois que deu essa planta baixa para ele, né, essa dimensão dessa arca, 130 metros, 22 de largura, 13 de altura, haveria essas portas, os milhares de animais que viriam, ele deveria preparar alimento para esses animais, ou seja, quem conhece aí, alimentar, né, poucos animais, você precisa de um grande volume de alimento, ainda mais você preparar alimento para 1 ano, para uma arca lotada de animais, alimento para sua família, não era algo simples, era algo grandioso. Eu imagino que ele teve que sentar com a sua família e fazer todo um planejamento, pensar nessa planta, né, como é que nós vamos começar, onde é que nós vamos começar, né, as primeiras peças dessa arca, uma coisa gigantesca, difícil até de imaginar como eles conseguiram fazer isso, né, com poucos instrumentos como tinha naquele. Mas a fé de Noé era baseada na obediência à palavra de Deus. E nós sabemos então como tudo aconteceu, e diante disso nós olhamos para esse grande projeto. Da mesma forma que Deus tinha um grande projeto para Noé, Deus tem um grande projeto para mim e para você, amém? Você acredita nisso? Queridos, há uns anos atrás eu nem imaginava onde é que Deus poderia nos fazer chegar, né? E hoje nós temos desfrutado de filhos e netos. Eu confesso para os irmãos que uma época que a gente subiu um monte aqui para orar, tudo que eu pedi a Deus: Senhor, me dê condições, pelo menos de criar meus filhos, está tão difícil a situação, e hoje a gente é grato a Deus, porque eles já cresceram, já casaram nossos filhos, e já estão vindo netos por aí, só falta Bia agora para providenciar mais um neto lá para nós lá em casa, para, né, ter neto, né, nos 3 filhos. E lá em Gênesis 7:1, a Bíblia diz assim: o Senhor disse a Noé, Gênesis capítulo 7, no versículo 1, depois que Noé havia então construído essa arca, preparado todos os alimentos, Deus diz assim para ele: entra na arca você e tua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Ele diz: entra nessa arca porque eu estou vendo que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Deus, querido, é um Deus que nos vê o tempo inteiro, amém? Deus não sai falando conosco a torta e a direita assim. Ele fala conosco através da palavra, Ele fala conosco, né, através do Espírito Santo, mas Deus nos vê o tempo inteiro. Então, que muitas vezes você não está ouvindo Deus falar, mas você precisa saber que Ele está vendo, Ele está te vendo, Ele está nos vendo o tempo inteiro. Ele diz: você e sua família.
Deus tinha um propósito para ele e para a família dele, como tem para nós. Deus tem um propósito para nós e para a nossa família, amém? Deus tem um propósito para você, como pai, como mãe, como filhos. Deus tem propósito para esta igreja, como Comunidade Batista da Paz. E Deus tem um propósito para a igreja mundial dele nessa terra, que nós sabemos que um dia ele virá buscar. A ordem incluía, então, que ele levasse junto a sua família. E tudo que nós fazemos, eu sempre digo isso, afeta direto a nossa casa, sim ou não? Tudo que nós fazemos positivamente afeta direto a nossa família. E tudo que fazemos negativo também afeta direto a nossa casa. Por isso, é muito importante confiarmos em Deus. A segunda responsabilidade que o Senhor então chama Noé, que ele deveria confiar na aliança que Deus havia feito com ele. No versículo 6, um pouco antes de Deus convidar ele para entrar na arca, diz assim: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. O Senhor fala com ele: eu estabelecerei uma aliança com você. É muito bom nós saber que o Senhor Jesus, ele veio para uma nova aliança, amém? O Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para ele, nós estamos debaixo desta aliança com o Senhor Jesus. E chegou o dia, então, eu fiquei viajando aqui. A gente viaja, é difícil de entender, de compreender, mas é bom de imaginar os animais vindo, entrando na arca, de 2 a 2. A gente já viu alguns filmes para nos ajudar, lembrar um pouco disso, tentar visualizar isso. Mas chegou o dia de embarcar, não dava mais para Deus tolerar aquele povo. Chegou o dia do juízo, então Deus agora vai pedir para que Noé então embarcasse ali com sua família na arca. Em Gênesis capítulo 7, no versículo 4, diz assim: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Ele diz para ele: daqui 7 dias, aquilo que eu disse há 100 anos atrás vai se cumprir. Daqui 7 dias. E vai chover 40 dias, 40 noites. Farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então Noé obedece mais uma vez, entra na arca, e todos, os animais também adentram ali naquela arca. A gente precisa imaginar o que moveu Noé durante todos esses anos. O que moveu o coração dele? A fé, querido. A melhor ilustração de fé, talvez, nas Escrituras, está em Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que não se vê. Ele tinha convicção naquilo que Deus prometeu que ele cumpriria na vida dele. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Por isso, a boa obra que Deus começou na sua vida, ele vai completá-la em nome de Jesus, amém? Nós precisamos de pegar essa bênção assim e levar para as nossas casas. Confiar em Deus é o que vai fazer a diferença, querido, entre a vida e a morte, a salvação e a condenação. Tudo isso só fará sentido, essa diferenciação será feita quando de fato nós confiarmos nas promessas do Senhor. No versículo do capítulo 7, de 15 a 16, ele diz assim, resumindo: de todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2. Só abriu lá, desceu lá a rampa, e os animais entraram na arca, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. Que dia, hein? Que dia. Noé, durante 100 anos, pregou a justiça de Deus, clamou o povo: arrependam-se, arrependam-se, dá tempo. Ninguém quis saber de Deus. Naquele dia, eles devem ter ficado meio assustados, porque você está bem de boa lá na sua casa e começa a passar tudo enquanto é animal, girafa, zebra, confusão, girafa, zebra, todos os animais começam a atravessar, ali as planícies, e correm, e começam a entrar sozinhas naquela arca. As pessoas devem ter começado a ficar, não sei se preocupadas, curiosas, algo deve ter acontecido, mas ainda descrente, porque a Bíblia diz que só entrou Noé e sua família, mais ninguém. E a Bíblia diz que Deus vai lá e fechou a porta da arca por fora. Agora está lá Noé, sua família, todos os animais. E a Bíblia vai dizer que as comportas do céu se abriram, as comportas das profundezas se abriram, se arrebentaram. E aquilo foi uma explosão de água para tudo enquanto é lado. E a terra foi começando a se inundada.
E muitos começaram provavelmente a cair na real que de fato era verdade aquilo que Deus disse que faria e aquilo que Noé e sua família creram. E naquele dia, naqueles 40 dias, nós sabemos então que toda a terra foi inundada, todas as pessoas, animais morreram. E ficou Noé com sua família protegido. Mas esse barco ele não tinha um leme não. Noé não tinha controle nenhum nesse barco. Ele só estava lá confiando no Senhor. A nossa caminhada com Jesus é assim, querido. Nós não temos o controle. O vento sopra onde quer. Vem de onde vier e nos leva para onde quiser. A nossa caminhada é de confiança plena no Senhor. Mas dentro do barco. Fora do barco, não dá. Mas dentro do barco, dentro da caminhada, junto com a nossa família, o Senhor tomando a direção das nossas vidas, do leme da nossa vida, nos ensinando, cada detalhe da nossa caminhada, através da sua palavra. O Senhor fechou a arca por fora, fechou a porta da arca. Veio a tempestade sem igual naqueles dias. Todos os seres então ali, morreram. Não havia mais esperança para quem estava fora da arca. Vai vir um dia que Jesus vai voltar. Vai vir um dia do juízo final. E até lá, o Senhor é longânimo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso talvez você está aqui hoje, você está assim, mas você não conhece o que eu já fiz, você não sabe como eu já tive dificuldade com a minha família. Acontece, querido, aconteceu com muitos de nós, talvez não fomos os pais perfeitos, as mães, os filhos perfeitos, mas nós, queridos, quando nós abrimos nosso coração para aquele que é perfeito, para aquele que morreu em nosso lugar, aquele que é puro, Ele abriu um novo e vivo caminho para nós. A Bíblia diz que todo o nosso passado de contaminação foi lançado no mar de esquecimento. A Bíblia diz que nós nos tornamos nova criatura, ou seja, uma nova pessoa aos olhos de Deus. Aos olhos da sociedade, talvez as pessoas não vão dar muito crédito, mas aos olhos de Deus, nós somos nova criatura aqui. Nós somos. Nós não somos como antes. Nós somos nova criatura. E agora, reconhecendo tudo que fiz de errado, reconhecendo a grandeza de Deus que me perdoe, que abriu esse novo e vivo caminho, agora eu tenho a oportunidade de ser um pai melhor, de ser uma mãe melhor. Tudo aquilo que for possível fazer, eu vou fazer. Tem coisas que não dá para resolver mais. Tem coisas que já aconteceram no passado, já arrependemos, pedimos perdão a Deus, e agora precisamos dar continuidade na nossa vida, junto com a nossa família, família biológica, família espiritual, família como irmãos. Nós somos uma família, querido. Nós precisamos nos apegar uns aos outros, e agora juntos, nessa arca, nós caminhamos e deixamos o leme nas mãos do Senhor. Chegou o dia do juízo, e o que salvou Noé e a sua casa foi a sua fé. A fé que ele tinha, que realmente Deus era com ele. Satanás gosta de nos tentar. Neymar pregou aqui a semana passada, apontar nossos erros de outrora. Mas como assim? Eu não sou mais essa pessoa. Eu sou uma nova criatura. Eu era assim, eu não sou mais assim. Os filhos talvez vão olhar para um pai que não foi um bom pai e vai dizer, mas o senhor é isso, isso, isso. Não, eu era assim. Por mais que os filhos ainda não reconheçam, você precisa de fazer de tudo. E essa caminhada de Noé, querido, foi de dia a dia. Essa arca não brotou do chão. Essa arca foi construída dia após dia. 100 anos, querido, de experiência num projeto. E talvez você converteu há alguns anos, alguns dias, está no início da sua caminhada. Continue, persevere, dia após dia. Você vai perceber como Deus vai te honrar. Porque o leme está na mão dele, querido. O leme está na mão dele. Ele vai criar todas as oportunidades, todas as possibilidades para que você possa, de alguma forma, você possa suprir talvez muitas coisas que fizemos de errado no passado. Você não, nós, coisas que nós erramos. E quando ele abre esse novo e vivo caminho. Eu lembro do início da minha conversão, os meninos eram pequenos. Quantas coisas, eu deixei de desfrutar. Mas depois que eu entendi essas coisas, eu falei, agora eu quero viver com eles dia após dia. E nós temos tido o privilégio, porque muitos anos já se passaram e a gente tem visto a mão de Deus dia após dia nas nossas vidas. É interessante que eu fico imaginando
Como Deus trabalha lá dentro do nosso lar, querido. Lá dentro da sua casa. Lá dentro mesmo das paredes, lá da sua casa. Nós olhamos os hebreus saindo ali do cativeiro no Egito. E o Senhor vai dizer para que eles ficassem dentro de casa, ungissem os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Que eles permanecessem em casa no dia, né, que passaria ali, o anjo do Senhor ali, que mataria todos os primogênitos. Eles ficaram seguros em casa. A Bíblia diz que enquanto a arca do Senhor estava na casa de Obed-Edom, tudo que ele fazia, querido, prosperava. O pastor Odeir gosta muito de dizer que uma célula na nossa casa é como se fosse a arca do Senhor na casa de Obed-Edom. A célula na nossa casa é de fato a presença de Deus na nossa casa para abençoar aqueles que ali participam conosco. Fiquei pensando, a Bíblia diz, e o Senhor nos ensina em Mateus 6, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e orar ao Pai em secreto, dentro da nossa casa. Ainda dentro da nossa casa, você ainda tem um outro espaço que você pode ainda sozinho falar com Deus. E a Bíblia diz que aquele que te vê em secreto te recompensará. Você está lá falando e Ele está te vendo. Você está falando, Ele está te vendo e vai te recompensar. Zaqueu vê Jesus passando, né, sobe numa árvore, diz que era baixinho, e ele sobe, e aquele dia Jesus diz: Zaqueu, desce daí, cabe a mim pousar hoje na tua casa. E Jesus vai para a casa de Zaqueu, e Jesus vai dizer: hoje houve salvação nesta casa, nesta família. A casa de Cornélio, como pode, né, um soldado romano, como pode esse homem? A Bíblia diz que ele era temente a Deus, ele dava suas esmolas, ele cria no Deus Todo-Poderoso. E o Senhor envia agora, o Senhor controlando todo o leme, o Senhor envia o apóstolo Pedro até a casa dele. E a Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, enquanto ele falava, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Você percebeu que é só você preparar a sua casa, que é o Senhor que vai mover, é Deus que vai preparar, é Deus que vai prover, para que você possa, de fato, dentro da sua casa, ser cheio do Espírito Santo, desfrutar dos projetos dele. A casa de Pedro, nós sabemos, né, que também ali se tornou, né, uma fonte de milagre para toda Cafarnaum e muitos outros. E finalizo em Atos capítulo 12, no versículo 46, a primeira igreja, a igreja primitiva, ali logo depois que Jesus, os discípulos foram cheios do Espírito Santo em Pentecostes, a Bíblia diz que eles perseveravam unânime todos os dias no templo e partindo pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Eles faziam isso em casa, querido, eles se reuniam, eles louvavam a Deus. Nós vamos perceber, né, que um dia eles estão lá orando fervorosamente, um milagre acontece, a prisão se abre automaticamente, Pedro é solto. O tempo inteiro as grandiosidades de Deus acontecendo dentro dos lares. E você acha que Deus mudou? Deus não mudou nada. Deus não mudou a forma dele de agir, porque Deus trabalha no individual para o coletivo, e não do coletivo para o individual. Ele trabalha de dentro para fora. Então ele começa a trabalhar dentro de nós, dentro da nossa casa, agora na comunidade, na igreja e agora em toda a sociedade. Uma outra responsabilidade também é ser paciente e continuar em frente. Salmos 32, 8 e 9 diz assim: o Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Amém? Você toma posse? O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho da sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. A palavra de Deus está dizendo: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Ele sabe qual é o melhor caminho para a sua vida. É Jesus. Mas dentro dessa caminhada com Jesus, é Ele que tem o melhor caminho para você. Se estiver no meio de uma tormenta, a Bíblia diz que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Então eu não sei o que pode estar acontecendo. Se for extremo, você está no meio de uma tormenta, é Ele mesmo. É Ele que vai abrir um caminho, é Ele que conhece esse caminho para você. Lhe darei conselhos, ou seja, fique atento, conselhos, aprenda da palavra, ouça o que Deus tem para falar e cuidarei de você. É um Deus que cuida, é um Deus que nos guarda. Amém? Nós precisamos tomar posse dessas palavras. E o versículo 9 do Salmo 32 vai dizer assim: não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento e precisam de freio e rédeas para ser controlados. Ele está dizendo assim: não seja como a mula, como um cavalo que precisa de um freio. Que façamos como essa arca. Deixa o Senhor conduzir essa arca. Ela está à deriva.
mas ela está indo exatamente para onde ela deveria ir. Ela está sendo guiada exatamente para ancorar onde Deus havia preparado. Então, quando Ele toma a direção das nossas vidas, nós deixamos de ser teimosos, Deus cumpre o papel dele na nossa vida. E uma outra responsabilidade que eu fiquei pensando assim, aí imaginando, né, aqui, né, com o meu entendimento, é que Deus esperava que Noé e a sua família pudessem desfrutar de todo o cumprimento daquela profecia. Deus quer que você desfrute dos planos que Ele tem. Eu não falei, né, da minha netinha ali. Não precisa de esforço, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Eu só preciso ir lá contar umas historinhas. E eu sou bom para contar história para ela. Eu viajo nas historinhas. Aprenda a desfrutar, né, desses momentos tão simples. Gênesis capítulo 8, 15 e 22 diz assim: Então o Senhor disse a Noé, depois de 1 ano e aproximadamente 17 dias, a deriva, né, depois de 150 dias, a arca já devia ali parado, mas ainda, as águas ainda estavam, né, tudo cheio. Passaram mais 150 dias e depois de 1 ano e pouco é que eles vão sair dessa arca. Eles vão fazer ali alguns testes e vão sair. Vamos acelerando aqui. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua família e seus filhos, e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais. Povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Noé levantou um altar ao Senhor, tomando de animais puros e aves puras, ofereceu em holocausto sobre o altar. Ele prepara ali um altar, provavelmente com pedras comuns, porque Deus não quer que você crie nenhum ídolo, então o ideal é que as pedras sejam bem rústicas. Ele prepara ali aquele altar e oferece ao Senhor. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Deus recebe agora essa oferta de Noé, e o Senhor vai dizer para si mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Você tem visto isso aí na sua trajetória? Nós sabemos que isso tem acontecido desde aquele tempo, né, de milhares de anos. E em Gênesis 9, de 8 a 16, diz assim: Deus também disse a Noé e seus filhos: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, entre todos os seres vivos que estão com vocês por todas as gerações. Deus faz uma aliança com ele, com todos os seres vivos, por todas as gerações futuras. Ou seja, nós fazemos parte desse projeto. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu o verei, me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há na terra. Quando você estiver contemplando uma chuvinha assim, o sol saiu, que você vê aquele arco-íris, pode saber que Deus está observando esta aliança que Ele fez, aliança eterna conosco, com toda a humanidade. É legal demais quando eu vejo o arco-íris assim. No início da minha conversão, eu vinha de Belo Horizonte, aquela região da serra ali, chove muito. Quando eu vi o arco-íris, eu só não sapateava dentro do carro, que não dá, que você capota o carro, né? Mas eu ficava assim, né, muito alegre de poder perceber o quanto Deus nos amava e quanto uma promessa que está há milhares de anos atrás se cumpre, né, nos dias de hoje, são visíveis aos nossos olhos no dia de hoje. Nós podemos contemplá-la. Você pode contemplar a natureza e tudo, mas o arco-íris é diferente. O Senhor diz que Ele observa e vê, e Ele então se lembra desta aliança. O próprio Jesus, finalizando e concluindo, se o ministério de louvor já quiser vir, Jesus, né, através da palavra do Senhor, lá em Mateus 24, 37, a palavra de Deus nos diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Sim ou não? Aos pais aí, se você soubesse a hora que o ladrão vai chegar, você não ia ficar vigilante? Você não ia guardar lá a sua casa? Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, queridos, pais, familiares, sejamos vigilantes, estejamos atentos
por todo o tempo, né, ligados no Senhor, que possamos desfrutar diariamente, querido, sendo um pai como você nunca foi. Seja um pai que você nunca foi, seja um marido como você nunca foi, seja uma esposa como nunca foi antes, seja um filho como nunca foi, netos, avós, seja uma pessoa, um irmão, querido, tão precioso, talvez como você nunca foi, né? Invista nisso, faça essa diferença, se disponha e deixa que Deus vai fazer o resto. Construa a arca, entre nela e deixa que o resto é comigo. Prepare a sua casa, prepare a sua família, invista na sua família, ensine seus filhos os caminhos em que devem andar, que seus filhos possam ver nos umbrais das portas da sua casa, na sua testa, né, ao sentar para comer, que os seus filhos possam ver que quem lidera, quem governa esta família é o Senhor Jesus, que nesta família nós temos o sacerdote, o pai, a mãe, né, todos os filhos. Aqui o pai honra filho, filho honra pai, esposa marido, marido esposa, que isso seja uma realidade, né, diante dos olhos dos nossos filhos. É interessante que tem um intérprete interpretando esses textos, britânico, Alexandre McLaren. Ele vai dizer que durante 100 anos aproximadamente, muitos zombaram e riam de Noé, e ele pacientemente, junto com a sua família, prosseguiram martelando e cobrindo de piche aquela arca. Muita gente zombou dele, que com certeza, mas ele continua lá no propósito. Lá não chovia não, é um tempo que não tinha chuva assim. E aí ele construiu a arca, não foi na beira de um rio, de um mar, provavelmente. Acredita-se que foi num lugar até um ermo, um monte. E vai dizendo que, porém, numa certa manhã, a chuva começou. E aos poucos, de algum modo, Noé já não era mais aquele tolo que eles olhavam. A zombaria já não era mais a mesma quando as águas chegaram à altura dos joelhos. Os sarcasmos enroscou-se em sua garganta enquanto se afogava. Isso nos leva a refletir, querido. Eu tenho certeza que é seu desejo e é o meu desejo. As pessoas que nós conhecemos, aquelas que ainda vamos conhecer, que nenhuma delas fique para trás com a volta de Jesus. Porque o dia do juízo vai chegar. Esse dia vai chegar. Se estivermos aqui com o arrebatamento, se não, no dia da nossa partida. As coisas são sempre assim e serão assim no último e grande dia. Quando o futuro transformar-se em presente e o presente se transformar em passado e desaparecer para sempre. Ou seja, quando o futuro transformar-se em presente e o presente transformar-se em passado e desaparecer para sempre, ficará evidente que os homens que viveram em função do futuro, pela fé em Cristo, são sábios, enquanto aqueles que não tiveram nenhum objetivo além das coisas temporais, que desaparecem no horizonte melancólico, despertarão tarde demais para a convicção de que estão fora da arca de segurança e que seu esquife vai estar escrito: és tolo. Ele escreve isso e deixa como uma reflexão para todos nós. Eu fico pensando que aquele dia em que apareceu o arco-íris lá no alto, né, todas as vezes que aparece o arco-íris, nós podemos lembrar que talvez foi o dia mais lindo lá no Antigo Testamento, o dia mais bonito, quando Deus estabeleceu a sua primeira aliança com a humanidade ali. E no Novo Testamento, o dia mais lindo foi o dia que uma pedra gigante que tapava o sepulcro, ela se abriu, querido. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo saiu do túmulo, ressuscitou, passou um período com os discípulos aqui na terra, foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nos guiando dia após dia através do seu Espírito Santo, nos dando discernimento, sabedoria, nos deixou a sua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para a nossa caminhada. Não precisamos andar no escuro, querido, como se não soubéssemos para onde vamos. Nós temos aqui, nosso manual, nós temos aqui, né, a direção de tudo aquilo que Deus tem para nós e para a nossa família. Precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras. Está com problema na sua casa, querido? Junta a sua família lá e abra as Escrituras. Vamos olhar para as Escrituras. O que Deus fala dessa nossa situação?
Muitas vezes os pais vão ver: eu preciso pedir perdão para vocês, minha família. Eu errei feio com vocês, me perdoe. Serei uma pessoa diferente de agora em diante. Talvez a mãe, os filhos: me perdoe, meus pais, desonrei vocês toda a minha caminhada, me perdoe. Quando nós olhamos para as Escrituras, querido, que a nossa mente foi iluminada pelo Espírito Santo de Deus, as cortinas vão cair dos nossos olhos, as escamas vão cair como caíram dos olhos do apóstolo Paulo. A nossa visão espiritual será ampliada, querido. Nós vamos conseguir ainda hoje contemplar o futuro, ainda que possa estar distante. Os discípulos logo no início das suas caminhadas, na igreja primitiva, eles já acreditavam que o Senhor já estava às portas, voltando. E 2000 anos praticamente já se passaram, Ele ainda não voltou, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. De geração em geração, o Senhor ainda tem planos e propósito para cada um de nós. A nova aliança, que jamais poderá ser anulada, porque ela foi feita com o sangue precioso do Cordeiro, que nós temos uma aliança com o Senhor. Ela não pode ser anulada. O diabo não pode dizer que você não é nova criatura, você que já criou no Senhor Jesus, porque nós somos nova criatura. Ele quer dizer que não somos, mas nós somos. Pela fé nós somos, e nós cremos nisso, e temos essa convicção. Hoje, a beleza desse dia se repete cada vez que alguém se arrepende de seus pecados e faz uma aliança com o Senhor. Querido, essa alegria, essa grandiosidade, como nós falamos desse dia que a pedra foi removida, nós sabemos que o Senhor Jesus morreu em nosso lugar e ressuscitou para que tivéssemos a vida eterna. Cada dia que um pecador se arrepende e abre seu coração para Jesus, querido, essa alegria, ela é retomada na humanidade, no corpo da igreja, mas direto no coração de Deus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, querido, faça isso. Você tem a oportunidade de fazer isso aqui hoje. Nós vamos orar. Ao final dessa oração, você que ainda não abriu seu coração verdadeiramente para Jesus, você vai levantar sua mão assim. Nós queríamos orar com você, para que você pudesse fazer isso publicamente. A Bíblia diz que com o coração nós cremos e somos justificados, mas com a boca nós confessamos e somos salvos. É assim que diz lá em Atos, na palavra do Senhor. Façamos uma aliança com o Senhor. Enquanto os irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar. A Bíblia diz em Hebreus 8:6 que o ministério do Senhor, que agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, ou seja, do Antigo Testamento. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Tudo que falamos de grandiosidade aqui, as promessas do Senhor para nós ainda hoje são muito maiores. Amém? São muito maiores, muito melhores. Fecha seus olhos. Eu queria orar, e depois os meninos vão, o ministério de louvor, eles vão cantar uma música. Eu queria que você abrisse seu coração de verdade ao Senhor. Declare que a sua família é do Senhor Jesus. Declare que os planos do Senhor, eles vão se cumprir na sua casa. Declare que os planos do Senhor para os seus filhos não podem ser frustrados. Os planos do Senhor para o seu marido, para a sua esposa, eles não podem ser frustrados. Comece a declarar, porque a Bíblia nos diz que um dia o Senhor apresenta um vale de ossos secos, sequíssimos, pessoas mortas espiritualmente, e Ele vai dizer para o profeta: pode esses ossos reviverem? E ele vai dizer: tu sabes, Senhor, só o Senhor sabe. Ele vai dizer assim: então profetiza. E ele começa a profetizar, e a vida começa a voltar naqueles ossos. E ele começa a profetizar para que viesse o Espírito dos quatro cantos, e aqueles ossos agora, cheios de carne, os tendões, agora se tornou um grande exército do Senhor, poderoso, guiado pelo Espírito Santo. Assim é a igreja hoje, querido. Nós estávamos mortos, nós estávamos sequíssimos, e Deus levantou homens e mulheres para que profetizassem em nossas vidas, para que orassem por nós, para que se doassem por nós, para que entregassem as suas vidas em prol do reino. Por isso o Evangelho chegou aqui em Viçosa, chegou no Brasil, né, e está chegando em todo mundo. Fecha seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós queremos nessa noite, ó Deus amado, te bendizer. Como é bom, ó Pai, sentir a Tua presença neste lugar.
Como é bom, ó Pai, te perceber em cada irmão, cada irmã, em cada família aqui representada, Senhor. Sabemos que, como Noé, nós não somos perfeitos, ó Pai. Sabemos que o Senhor nunca disse que Noé era um homem perfeito. Ele tinha seus erros, ó Pai querido. Mas, ó Deus amado, ele creu no Senhor, ó Pai querido, e pela fé, ó Deus amado, ele creu na Tua preciosa palavra, meu Deus. Eu sei que a Tua palavra foi lançada aqui nessa noite. A Tua palavra é viva e eficaz, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, que tire, Pai querido, em nome de Jesus, se há em nós algum caminho mau, Pai querido. Tenha, Pai querido, a liberdade, Pai querido, de esquadrinhar todo o nosso ser, ó Deus amado. Aponta, Pai querido, se há em nós algum caminho mau, ó Deus, Pai querido. Em nome de Jesus eu declaro, Pai querido, eis aqui, Pai querido, as famílias, ó Deus amado, que o Senhor enviou. Pai querido, famílias, ó Deus amado, que habitam nesta cidade, nesta região, em várias regiões deste país e do mundo, Senhor, se fazem presentes aqui, ó Deus amado, nessa noite, ó Pai querido. Eu sei, ó Deus amado, que o Senhor, Pai querido, eu sei que os planos do Senhor, ó Deus amado, é conduzir cada um de nós, ó Deus amado, pelas Tuas veredas, ó Pai. Se nós estamos aqui hoje, ó Deus, é porque em alguns momentos das nossas vidas, ó Pai, nós temos a certeza que estávamos, ó Pai querido, em meio a tormentas como Noé e toda a sua família, em meio àquela tempestade, ó Deus amado, mas o Senhor estava conduzindo o nosso destino, o Senhor estava conduzindo as nossas vidas, ó Pai. O Senhor estava preparando, Pai querido, pessoas para que fizéssemos parte da Tua família aqui nesta terra, Senhor. Em nome de Jesus, eis aqui a Tua igreja preciosa, meu Pai. Em nome santo do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus amado, possa mesmo transformar, ó Deus amado, corações de pedra aqui nessa noite, ó Pai, em coração de carne, cheio do Espírito Santo do Senhor, porque só o Senhor é Deus, não há outro além de Ti. Sabemos que o Senhor é poderoso, meu Pai querido, para que nossos filhos, nossos pequeninos, esses pequeninos que oramos aqui no início do culto, Senhor, essas crianças, meu Pai, em nome de Jesus, que sejam, Pai querido, pessoas preciosas, que cresçam em sabedoria e graça diante do Senhor, diante da sociedade, e que possam desfrutar, ó Deus amado, de tudo aquilo que o Senhor tem planejado e preparado para elas, que sejam homens e mulheres, ó Pai querido, cheias do Teu Espírito Santo, que possam desfrutar, ó Deus amado, de uma caminhada longa com o Senhor, ó Pai querido, vivendo os projetos do Senhor, ó Pai, desfrutando, Pai querido, dos projetos e dos propósitos do Senhor, dia após dia, Senhor. Em nome de Jesus, ouça, meu Pai, o clamor dos meus irmãos nessa noite, Senhor. Eu oro, Pai querido, em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados e aproveite para você agora declarar ao Senhor seus anseios, seus desejos. Presença, clamo Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus, Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade.
escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus.